Livro de João, capítulo 5, versículos 21, 22 e o 23, assim nos diz as palavras do nosso Deus. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E ao Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus nos ensina nessa passagem o que é honrá-lo como Salvador. Honrá-lo como aquele que foi capaz de entregar a própria vida dele por cada um de nós, aquele que enfrentou tamanha tortura na cruz do Calvário por cada um de nós. A nossa resposta deve ser honrar o Filho. E Jesus está dizendo aqui que devemos honrá-lo da mesma forma que Deus estava recebendo honra até no momento em que ele falou essa frase. Para que possamos compreender o que é a honra ao Filho, nós precisamos voltar no contexto em que Jesus estava vivendo quando ele falou essa palavra. Nós estamos aqui diante do povo de Israel. O povo de Israel, eles honravam ao Pai através da lei que o Pai entregou no Monte Sinai através do profeta, através do homem Moisés. Então, Deus ele instituiu severas punições para aqueles que quebrassem a lei que ele entregou ali para Moisés no Monte Sinai. E era dessa forma que o povo de Israel estava honrando ao Pai, como diz Jesus aqui. Era dessa maneira que eles estavam honrando ao Pai. Só que Jesus aqui ele faz uma afirmação nessa passagem. Ele fala assim, a partir de agora, fazendo aqui traduzindo aqui no linguajar mais nosso, Jesus está dizendo o seguinte: a partir de agora, o Pai está transferindo para mim todo o julgamento. Até esse momento o Pai julgou através da lei, através das punições que ele estabeleceu mediante Moisés. Porém, agora que o Filho entrou no palco da história, então vocês devem me honrar, assim como vocês honraram ao Pai até agora. Vamos compreender isso aqui. Jesus, ele está dizendo isso aqui para aquele povo, para motivar o povo a confiar na direção que ele estava trazendo aquele povo. Está embutido nas entrelinhas aqui, nessas palavras de Jesus, que o povo de Israel estava resistindo à obediência a Jesus Cristo. Então Jesus ele teve que falar essa palavra para que eles mudassem a sua postura. Jesus falou para eles, olha, a partir de agora, o julgamento está em minhas mãos. A partir de agora o Pai passa esse julgamento para mim. Porque nas entrelinhas Jesus está dizendo, eu sou aquele que nasceu para pisar na cabeça da serpente. Eu sou aquele que foi profetizado, que foi falado por todos os grandes profetas até agora. Então a mim é concedido essa honra, esse direito diante do trono celestial de julgar. E a resposta de vocês é que vocês devem me honrar. Ou seja, o que é honrar Jesus? Muitas vezes pensamos que honrar Jesus é praticar e obedecer a lei de Moisés. Jesus ele resumiu a lei de Moisés em dois pontos principais. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo da lei. Isso era o que eles viviam nesse momento aqui.
Então fica aqui embutido nas entrelinhas que honrar Jesus é diferente do que eles estavam fazendo até então. Porque se fosse a mesma coisa, nesse momento aqui eles iriam corrigir Jesus e falar: mas mestre, nós já estamos te honrando. Nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Estamos amando o próximo como a nós mesmos. Aliás, se nós não fizermos isso, nós podemos ser mortos, porque essa é a punição que Deus estabeleceu para aqueles que não amam o próximo, para aqueles que não amam a Deus sobre todas as coisas. Mas nós vemos aqui no contexto, aqui nas entrelinhas aqui, que eles não falam nada para Jesus. Ou seja, o que está embutido aqui é que o mandamento de Jesus ele é diferente. Por isso que ele fala: olha, que vocês têm que me honrar como vocês honram a Deus. Da mesma forma, vocês têm que me honrar. Ou seja, Jesus, ele está dizendo aqui: eu vim para salvar. Eu sou o Salvador. Eu sou o Libertador. Eu sou aquele que veio para lavar os pecados de vocês. Eu sou aquele que veio para fazer vocês serem transformados de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Até hoje, vocês estavam preocupados com leis externas e preocupados com um juízo externo que foi estabelecido ali no Monte Sinai. Mas a partir de agora, eu tenho o poder de mudar vocês de dentro para fora. Eu tenho o poder de mudar a natureza de vocês. E vocês não vão mais praticar a lei com medo de uma punição. Mas vocês vão praticar toda essa lei. Vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês vão amar o próximo como a vocês mesmos de forma totalmente espontânea. Não por medo de punição, mas por prazer de amar o próximo, por prazer de perdoar, prazer de não prostituir, prazer de não matar, prazer de colocar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho esse poder de gerar esse prazer no coração de vocês, mas para isso vocês precisam me honrar. Honrar Jesus aqui é obedecer à voz de Jesus. Quando nós prestamos atenção no contexto dessa conversa de Jesus com o povo, nós percebemos que está embutida aqui a obediência a Jesus. E Jesus nos manda consagrarmos a nós mesmos a Ele em consagração. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 19, lá diz que nós somos santuário, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou seja, você é santuário da presença de Deus. E no versículo 20 fala assim, agora, portanto, glorificai a Deus através do vosso corpo. Ou seja, Jesus disse que quando nós nos consagramos a Ele, da nossa boca flui um rio de água viva. Rio de água viva. Mas por quê? Porque Deus quer ser glorificado através do nosso corpo. E como que acontece essa glorificação? Quando da nossa boca flui um rio de água viva. Quando Jesus falava, o poder da unção de Deus fluía através do som da voz de Jesus. Foi exatamente por isso que Jesus acalmou uma turba de pessoas, uma multidão de pessoas que estavam ali nervosas, com pedras na mão, para matar uma mulher a pedradas, lincharam a mulher ali. Mas quando Jesus abriu a boca e falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Através do som da voz de Jesus nessa frase, o poder divino, o rio de água viva fluiu de Jesus, através do corpo de Jesus, e alcançou aquela multidão. E eles começaram a ficar envergonhados, intimidados, foram jogando as pedras no chão e foram saindo de mansinho, um por um, até que ficou apenas Jesus e a mulher ali naquele lugar. Mas como que isso pôde acontecer? Jesus glorificava a Deus através do corpo dele. A palavra de Deus nos mostra que uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, já tinha gastado toda a fortuna dela tentando ser curada.
Mas a palavra de Deus diz que quando ela tocou no corpo de Jesus, nas vestes de Jesus que estavam tocadas no corpo de Jesus, ela foi completamente curada. Mas por quê? Porque Jesus estava glorificando a Deus através do corpo dele. A palavra de Deus também nos mostra que Jesus abraçava o leproso, que era uma doença que não tinha cura naquela época. E quando Jesus abraçava aquele leproso, a lepra fugia dele e ele ficava curado. Mas por quê? Porque do corpo de Jesus fluía a unção de Deus. Jesus, ele nos ensinou o que é glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. É deixar a unção fluir no nosso corpo. Então, honrar Jesus é consagrar a nós mesmos a Ele, para que Ele faça essa mudança. Nós nascemos com um corpo que flui uma unção negativa de forma espontânea. Quando ficamos nervosos, não é porque nós queremos, mas o nervosismo toma conta de nós. Quando ficamos tristes, não é porque queremos ficar tristes, mas é porque a tristeza toma conta. Ou seja, nós nascemos debaixo de uma unção negativa. Nós nascemos debaixo do pecado, e esse pecado faz de nós instrumento de injustiça, instrumento do mal. Sem querer, a gente acaba glorificando o mal por causa da nossa natureza. Mas lá em Romanos, eu já acho que é o capítulo 8, ou é o capítulo 6, é o 6 ou 8, lá diz que o Espírito Santo quer fazer de nós instrumento de justiça. Ou seja, do mesmo jeito que sem querer a gente fica nervoso, sem querer a gente fica triste, sem querer a gente sente a inveja, sem querer a gente começa a viver o sentimento negativo, sem querer a gente fala palavras que não queríamos falar. A boa notícia é que do mesmo jeito que a gente expressa o pecado de forma natural, espontânea, Jesus está dizendo, você vai expressar a alegria de forma natural. Não é porque você vai se esforçar para ser alegre, você vai ser alegre sem nem notar que está sendo alegre. Não é que você vai se esforçar para ter paz, você vai viver a paz de forma totalmente espontânea. Por quê? Porque eu estou mudando a sua natureza. Eu estou tirando a natureza do pecado e colocando a natureza do meu espírito. A natureza que flui em mim, eu vou colocar em você. Mas do mesmo jeito que você precisou ser gerado para viver a natureza do pecado, eu quero gerar você de novo para você viver a natureza da luz, a natureza do amor. Eu gosto sempre de citar que lá em 1 João capítulo 4, acho que é o versículo 8, lá não diz que Deus tem amor, lá diz que Deus é amor. Ou seja, e Deus nos convida a ser amor. Por quê? Porque nós somos a imagem do amor. Se nós somos a imagem do amor, então devemos deixar o amor inundar o nosso ser. Quando o amor inunda o nosso ser, nós expressamos o amor até sem ver. Até dormindo nós estamos expressando amor. Quando pessoas tocarem nós, vão receber um choque santo do amor, porque o amor flui naturalmente, assim como fluía naturalmente de Jesus. Assim como flui naturalmente de todos os seus discípulos. A palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo, ele entregava o lenço dele às pessoas, e o lenço dele curava o doente. Por quê? Porque o lenço dele entrou em contato com o corpo dele. Então o corpo dele envolveu aquele lenço de unção e de poder. Então aquele lenço começou a curar também. Mas para isso, nós precisamos, como diz aqui a passagem, honrar o Filho como honramos o Pai. Assim como aquele povo estava honrando o Pai, nós devemos honrar o Filho também. Que possamos entender o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Que possamos tomar posse e entregar ao Filho a honra que é digna em entregar a Ele. E que venhamos a viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Que possamos quebrantar o nosso coração e dar a Jesus aquilo que é digno de dar a Ele. Amém? Fica essa palavra aí ao teu coração, essa palavra
que vai mudar a tua história, essa palavra que vai transformar a tua vida. Honra o Filho com toda a intensidade do teu ser. Deixa ele mudar a tua história, deixa ele mudar a tua natureza. Você não pode mudar, mas ele muda você pelo poder dele na tua vida. Você só precisa se entregar nas mãos dele. Você só precisa honrá-lo acima de todas as coisas, colocá-lo como o primeiro lugar na tua vida, e você nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.